Livro O Autor, o Divino, capítulo 11. Uma história como sempre, né? Aconteceu que eu falei, essa noite eu não vou dormir. Eu vou fazer penitência o tempo inteiro. A noite toda vou estar em oração. E eu comecei a entrar em oração, rezar o tempo inteiro. Quando foi volta de 11 horas, parecia começou a sair pedra, rodar na minha cabeça, como fosse o que estivesse arrancando meu próprio cérebro. Muita pedra. E elas rodavam, parecia na areia, que as pedras grossas mesmo. Passou um tempo, elas começaram a soltar da minha cabeça e rolar pelo corpo. Eu chegava de escutar os batos das pedras. Eu falei, agora está acontecendo coisa diferente comigo. Eu já tinha visto umas coisas dessas acontecendo comigo, mas não desse jeito, parecendo que está soltando muitas pedras do meu corpo e rolando, e eu sinto que chega de bater na pedra. Parecia que eu estava ali, a pedra, a terra soltando os seus torrões. Mas só que eram pedras, dava para ver que eram pedras. E continuou. Passou um pouco, parecia que começou a sair terras grossas, tipo areia grossas no corpo, na cabeça, e saía rolando, às vezes rolava algumas pedras, eu sentia. Eu falei, tô tendo uma experiência nova, bem nova. Mas aí eu lembrei que muito tempo atrás eu sentia que saía um tanto de terra no meu corpo, como fosse que estivesse soltando um barranco de uma vez. E já aconteceu há muito tempo atrás, mas eu não comentava. Mas nessas gravações vão entrar essas coisas que eu não tenho muito explicações sobre elas. Eu só sei falar, passar o que eu estou vivendo do meu dia a dia. E mantive a minha vida em oração. A noite toda. Quando chegou a madrugada, o silêncio, só eu e Deus e as orações. Como foi gostoso aquela experiência, eu e Deus. Eu vi que vale a pena a gente tirar um tempo para viver em oração. Vale a pena aproximar do Deus Todo-Poderoso. E assim eu fiquei acordada até na hora de ir para o trabalho em oração. Foi muito gostoso. Glória a Deus por isso. Como Deus é bom. Mas só que você acha, naquela semana eu queria ficar só com aquela experiência? Ficar a noite toda acordada? Não. Eu senti vontade de fazer a mesma coisa. Ficar acordada novamente a noite toda rezando. Fiquei mais uma noite. E entrei em combate e oração lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia, eu li o Salmo. Nossa, que maravilha! Aquilo eu senti a presença de Deus a noite toda. Eu vi que estava valendo a pena eu fazer isso. Senti algumas pedras saindo da minha cabeça. Era menos do que aquele dia anterior. Soltava, rolava. Eu sentia que aquelas pedras estavam saindo da minha cabeça, saía dos meus braços. Às vezes caía, chegava de bater. No mundo espiritual acontece de tudo. Mas são poucos que têm esses acessos. Por isso que às vezes não vão entender o que eu estou gravando. Aí eu fiquei a noite toda rezando, lia a Bíblia, parava, rezava, depois voltava de novo. E assim foi a minha noite. Uma maravilha em oração. No outro dia eu levantei cedo e fui para o trabalho. Antes de ir para o trabalho, eu ia na igreja assistir a missa. Quando eu tinha que parar no meio da estrada para o trabalho. Mas já que eu queria ir na missa, eu fui direto para a igreja e depois assistir a missa tinha que voltar para trás. Fui. Quando eu voltei, citei no ônibus, eu sentia que saía pedra de mim. E aquela pedra bateu no vidro e chegou de tinir. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou ouvindo isso mesmo. Parece que é só eu que estou ouvindo essas coisas. Só eu consigo ouvir essas coisas.
E eu ficava observando. É como se fosse que a pedra rolava do meu corpo e batia no vidro. E chegava a bater e fazia o barulho no vidro. E eu falei, gente, eu vou gravar essas coisas aqui. Será que tem alguém parecido comigo no mundo? Ou será que eu sou diferente? Não tem alguém comigo que passa e viva essas coisas parecidas comigo? E eu comecei a ficar assim atenta, prestar atenção. Começou a chamar minha atenção aquilo que eu estava vivendo. Eu falei, tudo bem, eu vou observar. Está acontecendo coisa muito diferente comigo. E essas coisas têm alguma explicação, porque isso faz parte do mundo sobrenatural. Realmente existe muita coisa, mas às vezes a gente não conhece, não tem acesso, não estudou, não achou alguém para explicar a gente essas coisas, então a gente não entende. A gente só sabe que a gente vive essas coisas na nossa vida. E eu falei, vou fazer umas gravações dessas coisas que estão acontecendo na minha vida, no meu dia a dia. Espero que quem ouvir esse vídeo não ignore. Preste atenção nele. Porque essas coisas são sobrenaturais. A vida da gente acontece muita coisa, não é mesmo? Mas às vezes não paramos para observar o nosso interior, a nossa vida, que nós vamos vivendo, como é que está a nossa vida, o sobrenatural. Nós possamos viver cada momento. Já imaginou quantas coisas ruins nos cercam no mundo espiritual e ninguém sabe? Às vezes nem reza, nem sabe acordar de manhã e falar, ó Senhor, me abençoe, Paizinho, eu te amo, eu te quero que o Senhor do meu lado, me proteja. A gente não pode levantar da cama ou deitar sem dizer obrigado, papai, por este dia, por tudo que o Senhor me dá. Obrigada pela minha família. Obrigada por tudo, pela saúde, pelo trabalho, por eu poder levantar dessa cama, lustre, poder cuidar da minha vida. Obrigada. A gente nunca pode deixar de fazer essas coisas, porque o mal não dorme. Ele roda 24 horas para ver onde pode nos atingir. Então a chave é essa, é sempre estar agradecendo a Deus por tudo, porque Ele seja louvado através das nossas orações, do salmo, dos louvores a Deus, dos momentos que a gente tira para Ele, que nós temos que tirar. Nós não podemos ser ingratos, porque nosso Pai, Ele é muito bom, Ele nos ama, Ele nos quer o melhor para nós. Então, será que a gente vai levantar e vão sair para o trabalho e não sabe que vai voltar? Por isso que nós devemos estar atentos e falar com o Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, de corpo e alma e espírito, e proteja a mim de todo mal. Porque assim a gente pode ter a proteção divina e proteger nós de tantas coisas ruins que pode acontecer. Então, vamos pensar nisso. A oração mais forte é o Pai Nosso. Devemos rezar pelo mesmo o Pai Nosso todos os dias. Porque essa oração que nos ensinou foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio nosso Senhor. Então nós temos que valorizar. Vamos passar a valorizar um pouco mais esta oração. Rezar o Pai Nosso todos os dias. E falar, papai, fica aqui comigo e com a minha família. E nos livrando e nos protegendo de todo mal. Amém? Assim tem que ser a vida do cristão. O cristão não pode ser parado, o cristão não pode ser frio. O cristão tem que ser forte na fé e dizer, eu preciso de Ti, Senhor. Sempre. Amém? Eu acho muito bom contar essas coisas, porque eu tenho testemunho para contar em cima disso também. Um dia eu saí cedo para trabalhar, ia pegar o serviço muito cedo, ainda estava escuro. Aí eu cheguei no centro, ali na praça, ali do lado do Parque Municipal. De repente ele viu um doutor e eu falei, esse doutor deve estar vindo da Santa Casa porque os hospitais estão aqui perto. Tinha um cara com a capa vermelha no ponto do ônibus e ele falou assim, aí esse moço veio na minha direção, que é médico, parecia um médico, e falou assim, olha, você passa pro outro lado, que aquele cara da capa vermelha, ele está com uma faca debaixo do braço e ele vai te atingir. Eu falei, Senhor, Deus que ajuda, eu passei para lá, por outro lado da avenida, que aconteceu na Afonso Pena. Aí quando eu passei para lá, esse maluco da capa vermelha, quando eu vi, estava vindo na minha direção, e ele ia me atingir, que ele estava com essa faca que o moço falou. Quando eu corri, olhei para me ver o Senhor, para me gritar ele, o Senhor vaporou, sumiu nos ares. Era o próprio Deus divino, forma humana. E eu falei, Senhor, socorro!
E naquela hora, aquele moço ficou paralisado. Ele ficou tipo uma estátua. Ele não deu um pé nem para frente e nem para trás. E eu atravessei, fui trabalhar, mas com aquele trauma, assustado com aquilo que aconteceu. Então, essas coisas, quando eu falo nas gravações, é para as pessoas ficar atentas um pouco mais com as orações, porque assim o Senhor vai te ouvir e vai te proteger de todo o mal desse mundo. Porque muita gente está revestido de Satanás para tirar a vida, atingir a pessoa. Então, para isso que nós pedimos a proteção divina, Deus vai ver, olha, está me chamando, está pedindo socorro, e assim, Ele vai nos socorrer no momento que for necessário. Amém? Eu acho muito importante fazer essas gravações, porque eu vi quantas vezes Deus tem me protegido, mas não tem como gravar tudo, né? Também vou gravar uma gravação que aconteceu há muitos anos atrás, que eu vim do interior e fui para o trabalho, fui na casa da minha irmã e fui a pé. Quando eu cheguei em Atalho, eu passei para chegar na casa da minha patroa, num prédio que ela morava, eu vi um moço estranho me olhando. Quando eu assustei, ele deu um pulo na minha frente e falou, você não pode se salvar, olha para você ver. Quando eu olhei para baixo, ele estava com um punhal no meu umbigo. E naquele momento eu falei, Senhor, em pensamento, em tuas mãos entrega a minha vida de corpo, alma e espírito. E naquele momento o Senhor me tirou e me pôs em cima do muro. E os braços do cara ficou caído, do punhal também ficou caído. E ele falou, o que está acontecendo? E eu falei que acontece que quem está comigo é mais forte do que quem está com você. Essa é a pura realidade das coisas. E naquele momento eu cheguei na casa da minha patroa, desesperada, chorando. E o filho dela perguntou o que estava acontecendo, Álvaro, e eu falei. Ele falou, tem que chamar a polícia, não vai dar tempo. Aí depois eu entrei pro quarto, a minha mente mudou e eu me vi lá. E apareceu Nossa Senhora Imaculada Conceição com muitos anjos. E os anjos cantavam assim, nós salvamos a Maria daquele homem malvado. Nós salvamos a Maria daquele homem malvado. Então a Nossa Senhora... Nossa Senhora Imaculada Conceição, né, Aparecida, nós devemos confiar na Mãe de Deus, porque a Mãe de Deus, ela é muito importante. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele falou para Pedro, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então, Jesus, quando estava crucificado na cruz, ele deixou Nossa Senhora como a nossa mãe. Então, nós temos que valorizar essas palavras de Jesus. E quando nós não valorizamos essas palavras, nós não estamos valorizando o que o Senhor deixou para nós. Um presente que nós temos, uma joia como a Virgem Maria, que eu amo muito. Glória a Deus por isso. É uma honra desse testemunho, nessa gravação, que Deus salvou minha vida com a Virgem Maria e os anjos ali. Tanto risco que eu corri. E naquele momento eu estava no muro, era um lugar distante, não era pertinho não. Que eu corresse, poderia até quebrar minha perna, porque o lugar tinha que descer uma descidinha. Mas ali a própria mão divina fechou os meus olhos e eu só vi, eu estava em cima do muro. Um chinelo ficou perto do ombro e o outro foi no meu pé. E assim é a minha história para glorificar Deus, para me dar esse testemunho. Vamos viver a nossa fé, e porque ainda tem mais uma coisa muito séria que pode acontecer, o jornal, o anunciado, que a segunda volta do Senhor Jesus está na porta. Vamos ler o Apocalipse e vamos valorizar o que o Senhor falou. A segunda volta do Senhor é como ladrão. Ele não deixou avisado quando é. Vamos ficar atentos, porque o nosso papai está de volta. E assim que ele voltar, nós temos que estar preparados para subir por os ares para ficar com ele. E aqueles que não querem ficar com ele, vai ficar na escuridão, sofrendo, gritando e sem saber o que fazer. Mas quem estiver com ele, vai estar bem para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia, Senhor Jesus.